desejo de fazer algumas lives através do blog Encorajamento com pessoas que tivessem realmente um testemunho especial de vida assim, para compartilhar, né? Amém. E aí Deus colocou algumas pessoas bem específicas assim no meu coração para que eu pudesse convidar, e você foi uma delas. Então, tenho certeza que não será em vão, né? A primeira de muitas lives. Amém. Esse meu amém ficou assim, tipo, ai meu Deus. Amém, eu tenho que Eu receber creio isso. que será bem produtivo, eu creio que você tem muita coisa para compartilhar. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história através do Balanço Geral Rio. Eu estava assistindo o jornal normalmente, no programa do Tino Júnior, né? E aí passou lá o trecho de anúncio com relação à sua história. Na verdade, me chamou a atenção, eu fiquei curiosa com a sua história também, me chamou a atenção, achei interessante. E aí, como falou também sobre a Barra de Guaratiba, que você era da área e tudo, opa, peraí, interessante, deixa eu ver quem é e conhecer melhor a história. E aí eu assisti a reportagem, depois eu até consegui ver o vídeo, vou até baixar também para repostar, porque eu achei bem interessante. E aí eu pensei, acredito que muitas coisas que você tenha dito, né, o jornal o programa tenha cortado, né, porque, enfim, por conta de tempo, por conta de repente, restrição de alguns temas, né, e aí eu pensei, bom, aqui a gente tem liberdade para falar tudo sobre Deus, e, enfim, o tempo um pouquinho maior, né, e eu queria te dar a oportunidade de falar sobre a sua história, e a gente pode dividir, tipo, sua fase de infância, adolescência, juventude, né? Que aí você vai falando por etapas. E por aí você comenta a respeito da sua família, sua trajetória Amém. nos estudos, sua conversão, e como você conseguiu chegar até o Rio, como foi esse Verdade. desafio, né? De onde tirou isso? Tipo, vou para outro estado e vou começar do zero. E aí eu gostaria de te dar essa oportunidade, você fique bem à vontade para falar que você achar que é bem importante. Tá. Então, gente, olha quem tá aí. Muito obrigada pelo carinho, todo mundo. Ó, minha primeira live, tá? Pelo amor de Deus. Tô um pouco nervosa, mas vamos lá, eu vou deixar Deus falar mesmo. Eu, antes de rascunhar aqui, né, o que Deus tinha para falar, ele me trouxe à memória um versículo, né, que fala muito no meu coração, e eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Eu vou Tá. nos perguntas a óculos aqui. Olha, Jeremias 1,5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Né? Então, antes de Deus ele permitir que a gente fosse um embrião, né? Toda aquela fase, moro, lablasto, lagrasta, da embriologia, toda aquela fase, antes de tudo aquilo acontecer, ele já nos conhece. Ele conhece o nosso ponto vulnerável, ele conhece nossas limitações. Então, se eu fosse parar aqui, Deus já estava falando comigo profundamente. E antes Amém. que saísse do útero, eu te santifiquei. E ele ficou muito emocionado. É o versículo que mais queima o meu coração, é isso. E te ordenei como profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observes, eu não sei falar. Exatamente o que eu estava falando com Deus desde quando você enviou esse convite. Eu falei para Deus: Deus, como é que vai ser? Eu não posso aceitar esse convite de live, não sei nem falar direito, eu tenho vergonha e tudo mais. E eu fiquei ali orando esses 2 meses, né, para aceitar esse convite. E aí diz aqui, ó: Eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Porém, o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, pois tudo irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso de sua mão, né, o próprio Deus pegou a mão dele e tocou em minha boca. E o Senhor me disse: Observa, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Amém. Amém. Então, eu sei que tem existem pessoas aqui que estão assistindo a gente também que pensa timidez, né? Tem esse receio de estar na frente de uma câmera, assim como eu estou quebrando isso hoje. Mas guarda essa palavra no teu coração, que não é a gente que fala, é o próprio Deus que fala, quando a gente pede para ele falar por nós, né? Sim. Então, foi a partir disso que eu comecei a me entender como filha, né?
E meu maior desafio na Terra não é carregar uma Bíblia, não é bater cartão na minha igreja todos os domingos, não é a quantidade de horas que eu oro, mas assim entender que eu sou filha. E a partir disso eu começar a ser sensível às direções que ele vai dando, né? Então, a partir Sim, daí que eu comecei a entender essa questão da identidade com o pai, né? E eu tomei essa decisão lá por Dimós, né? Quando eu tinha o quê? 23 anos, mais ou menos. E eu entreguei minha vida para Cristo. Mas, assim, a minha infância sempre foi uma infância muito saudável, graças a Deus. Uma infância, assim, no qual a minha mãe, eu acho que ela tá por aí também, eu acredito, assistindo. A minha mãe é uma mãe muito... aquela mãe cuidadosa. Então, ela sempre queria o melhor da gente. Tanto eu como as minhas irmãs e meu irmão, todos nós temos a mesma criação, assim. É muito legal isso, porque, assim, o respeito que a gente tem por ela, essa questão de estudar, a gente quer dar frutos para recompensar, né, todo aquele esforço que ela tem, uhum, né? Então, eu tive uma infância muito, assim, muito saudável, uma infância no qual ela me ensinou o que, que é o meu próximo, o que, que é família e a questão dos meus estudos, né? Ela sempre enfatizou muito, olha, a gente tem uma condição, ela nunca escondeu a nossa condição, olha, a gente é pobre, a gente passa por muita dificuldade, mas aqui eu tô aqui para ensinar vocês o caminho certo. Me ensinou a trabalhar desde pequena. Com 7 anos de idade eu já ia para banco. Eu tinha uma bicicletinha, uma BMX, né, que a gente chama lá, aham, sempre fui muito de esporte, então com a bicicletinha eu já saltava, já a mãe das minhas, as amigas da minha mãe ligavam para ela, né? Assim, olha, tua filha acabou de passar aqui, voado naquela bicicletinha dela, pelo amor de Deus, gente, isso aqui. Sempre foi muito assim aham, ativa. E com isso eu comecei meu primeiro produto, né, sobre empreendedorismo, essa questão que o pessoal me pergunta, foi vender, lá a gente chama picolé, chopinho, né? Aqui é uhum, sacolé. Então, a minha mãe falou assim, ó, você precisa entender o que que é dinheiro, o que que é o suor que eu faço para você ter as coisas. Então, eu vou fazer aqui um sacolézinho de picolé, um chopinho, né, que a gente chama, para você uhum. vender lá na porta da escola. A escola era, tipo, do outro lado da rua, praticamente. Aí eu atravessava, ia lá, ela ficava observando. Então, desde pequeno, eu sempre fui assim, de ser ativa e entender quem eu era. Eu era mais velha e eu tinha que cuidar dos meus irmãos também. E eu nunca peguei a situação que a gente estava, tipo, coitadinha de nós, sabe? Sempre Uhum. ouvi o que ela falava, sabe? Você precisa entender o que é trabalho, o que é estudo e o que é brincar. Você tem tempo para todas as As coisas. dificuldades existem, mas vamos vencer, né? Não se Exato, exato. acomodar às dificuldades, né? E foi muito legal, porque eu comecei a jogar bola, né, desde pequeno também, e minha mãe ali, acompanhando todos os passos. Eu fui crescendo, né, sobre a adolescência que você falou, né? Sempre Uhum, muito assim, meu Deus, eu preciso saber o que eu quero da vida e tal, mas eu não tinha esse discernimento que era filha de Deus, eu tinha simplesmente a fé em Deus. E aí foi uhum, crescendo, crescendo. Aí minha mãe me deu R$ 100 uma vez, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou: ó, R$ 100 aqui pro teu aniversário. Aí eu falei: mãe, eu queria que a senhora fosse lá em Manaus, que eu morava em Santarém nessa época da minha infância. Eu sou de Santarém, né? E de uhum, Santarém para Manaus são uns 3 dias de balsa. Então ela sempre em Manaus, ela comprava relógio, que lá tem centro, né? O comércio de Manaus é muito rico, então ela comprava relógio a quilo. Só vocês terem uma noção. Aí eu falava, eu vi aquilo, né? Ela revendendo relógio. Eu falei, nossa, eu preciso ser igual a minha mãe. Ela trabalha muito, ela mantém a casa inteira. E aí eu dei meus R$ 100 pra ela de volta. Falei, mas que a senhora compra em perfume, relógio. Aí ela comprou. Eu tinha tipo 8 anos, 9 anos. Aí eu mesmo aham, vendia numa vitrine que ela tinha. E aí já comecei a entender que eu precisava ter essa mente também de quem queria ser alguma coisa na vida, né? Da situação que a gente vivia, eu falei, olha, não vai dar certo eu ficar dependendo da minha mãe a vida toda. E eu com 8 anos já entendendo esse uhum, ensino, né, sobre empreender também. uhum, E depois eu fui, né, e fui crescendo e tudo mais. Depois a gente saiu, a gente passou por umas situações bem delicadas financeiras, e minha mãe teve que mudar de cidade também, né, que ficou muito fraca onde ela morava. A gente foi morar em Porto de Mós, que é de onde eu saí, para ir para Belém e depois chegar aqui no Rio. Só que depois de uhum, Mós, que é uma cidade bem, bem humilde também, bem longe, é no coração da Amazônia, né? Porto de Mós é ao lado da hidrelétrica de Belo Monte, para localizar aí o pessoal. É lá em Altamira, é bem ao lado. Só que não é tão ao lado assim, ainda são 24 horas de viagem. E depois de Mós eu fui para dentro do interior dar aula para as crianças. Foi aí que eu me converti, né? Entreguei minha vida para Cristo,
né? Uma pessoa me encontrou na hidroviária e Uhum. chegou comigo, eu tava toda marcada, assim, da vida, e minha mãe tinha acabado de dar uma surra. Tomara que minha mãe esteja assistindo isso, meu Deus, tô falando da vida dela aqui. Minha mãe tinha acabado de me dar uma surra, tava toda marcada. Aí, ai meu Deus, minha mãe tá aí, meu Deus. Mãe, perdoa, tá falando isso. Mas eu era muito rebelde nessa fase da adolescência, assim. Ah, eu vou jogar bola e ponto. Eu falei, não, só vai poder jogar bola quando lavar a louça. Era assim, eram umas trocas, assim. Aham. E eu tava rebelde, então, tipo assim, eu peguei uma surra da minha mãe. Meu Deus, olha, minha mãe vai me dar um. Olha, a gente chama de rádio, né? Que é esporro no Rio. E a mãe tem certeza que ela tem. Aí eu tava nessa hidroviária, né? Que era onde. Hidroviária a gente chama lá de trapicho, que é onde ficam os barcos. Pronta pra ir embora de casa, rebelde, com a malinha de sacola de Isso mercado, você malinha tinha de tudo. quantos anos? É o quê? Nisso você tinha quantos Já fui anos? agora, já com 23 anos, quando me converti. Uhum. Agora não, né? Que eu tenho 36. Aí chegou um senhor lá falando assim: olha, eu não conheço você, mas eu sinto que eu tenho que te dar um abraço. Aí eu falei: meu Deus, tá louco ali, que eu tava toda marcada, tava sangrando de tanto que eu tinha apanhado. Aí eu falei: moço, não me abraça, não. E aí quando ele, só comigo, né? Moço, não me abraça. Quando ele foi me abraçar, eu fechei os olhos assim. Aí ele falou: você tá toda marcada, né? E eu tava de mangas compridas, tudinho. Aí eu Uhum. comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, quem é esse homem, né? Deve ter visto minha mãe me batendo, sei lá. Aí, ele falou: o próprio Deus falou pra eu vir aqui te dar um abraço, mas é um abraço de cura. Não é um abraço comum de um amigo. Vai além. Aí eu chorava, uma criança. Chorei, chorei. Ele falou: ele quer mudar a tua história. Aí ele quer mudar a tua história, ele vai mudar a tua história. Você só precisa confiar. Eu, tá bom. Descansei assim no braço daquele senhor, que depois eu descobri que era um pastor, que se tornou meu pastor depois. Uhum. E aí Olha. foi muito incrível. E aí foi assim, uma caminhada de fé. Aí ele falou: amanhã, se você quiser ir lá na minha casa, vai estar eu, minha esposa, todo mundo, e a gente vai estar numa oração lá, é meio-dia. Aí ele ficou o endereço lá, tudinho. Aí quando deu 15 pro meio-dia, o coração começou a queimar tanto, tanto. Eu falei: meu Deus, eu preciso achar onde é que ele mora. Aí eu fui lá, quando eu cheguei na casa dele, ele tava ajoelhado, orando. Aí eu encostei a bicicleta assim, aí ele falou assim: eu sabia que você ia vir. Aí eu entreguei a vida para Cristo, ali naquela sala mesmo, numa áreazinha para eles, com eles, todo mundo orando. E aí pronto, já me senti uma nova pessoa, cheio de desafios, né? Muita coisa. Aí eu fui, comecei a entender o que Deus queria para minha vida e fui pro interior do Pará, lá dentro do mato Aham. mesmo, dava para as crianças. Aí lá que eu fui aprendendo o que era ser filha de verdade, né? As pessoas, Uhum. os ribeirinhos lá, eles são totalmente dependentes de Deus, assim, literalmente, sabe? Não tem internet, não tem energia, a subsistência deles é o próprio peixe que atravessa assim, o riozinho, já tem ali a caça, a escola, que é durante o dia, que à noite não tem energia, né? Então, durante o dia também não. Então, eles usam lampião. Lá eu aprendi o valor Uhum. da vida. Lá eu aprendi a comer de tudo, assim. Porque geralmente a gente que é na cidade, a gente tem uma certa frescura, né? Ah, não como isso, não como aquilo. E lá eu aprendi a comer Uhum. tudo. Tudo, sim. Tudo. Caça, todo tipo. Capivara, todo mundo, geral. Todos os animaizinhos, meu Deus. Quem tá... Nossa, quem tá assistindo isso aí, ouvindo falar isso, meu Deus. Lá é muito comum a gente comer tartaruga, por exemplo. Enfim, a gente. Caramba. Enfim, a gente. Eu aprendi muito com as crianças de lá, né? Hoje as pessoas acham assim: nossa, tem uma história linda, né? Só que, tipo, as crianças de lá, elas remavam 2 horas de viagem de canoa para chegar na escola para me ouvir, para aprender B com A, B com. Sabe? Essas coisas bem Caramba, básicas. que coisa. É. Aí eu falei assim: nossa, gente, vocês me inspiram. Chegavam lá os bichinhos quando perdi um barco, né? Porque também tem um barco da escola. Só que às vezes quando perdi o horário, eles perdiam o horário, pronto, acabou. Tinha que ir de canoa para a escola. Uhum. Enfim, Quando você era criança, no caso, você tinha acesso fácil à escola, mas isso quando você morava em Manaus, é isso? Santarém. Eu morei em Santarém. Então lá é uma cidade Uhum. normal. Cidade a gente tem tudo. Só que a gente mudou para Entendi. Portimões, que é uma cidade mais humilde. E depois eu fui para Vila do Aí é que as Interior. crianças estão É, distantes da escola. exato. No interior de Entendi. Portimões, no Alto Guajerá. É tipo assim, lá é tão difícil de acesso que
desse interior Guajará para Porto de Mós, que é essa cidade onde eu saí, são 24 horas. É dentro da Amazônia mesmo, é difícil acesso. Então lá, para eu falar com a minha família, eu tinha que andar 1 hora para dentro da mata. Isso eu não consegui falar na reportagem da Record, porque eram muitos detalhes, mas aqui eu acho que preciso Uhum, falar isso. sim. Porque hoje a gente Fica à reclama, né? vontade. Hoje a gente reclama, tipo assim, da distância, né? Daqui pro centro do Rio, por exemplo, 1 hora e meia, 2 horas de viagem. A gente andava 1 hora dentro da mata para chegar no orelhão de placa solar. Só que dentro dessa mata, nossa, gente, lembrar disso é incrível. Dentro dessa mata tinha onça, tinha cobra, tinha todas as Caramba. espécies possíveis ali. Então ia todo mundo, tipo assim, vamos fazer ligação com os familiares, vamos. Aí todo mundo ia junto, com a mochila, com o facão na mão, com garrafa d'água. E a gente atravessava a mata 1 hora para chegar nesse orelhão. E depois de 1 hora a gente tinha que remar mais alguns minutos. Tinha sempre umas canoas lá esperando. A gente pegava aquelas canoas, né, emprestado, e ia para uma outra escola, onde era, tipo, na água essa escola, que alagava tudo. Eles colocavam uns troncos, né, que eles falam, e a escola ficava no alto. E era lá essa placa Uhum, solar. Então eu estava lá nesse dia, dando ligação para minha mãe, falando como é que era lá, tudo mais, que a mãe estava preocupada, né, que tinha 3 meses que eu não dava sinal de vida. Aí eu lá com uhum. ela, cara, uma cobra passou por baixo da cadeira. Eu tava em cima de uma cadeira da escolinha. E a cobra passou assim por baixo, assim. Nossa, quase desmaiei, porque eu tenho pavor a cobra. E assim, Aham, foram muitos também. desafios. Foram muitos desafios nesse lugar. Eu aprendi pra caramba tudo. Tipo, dava aula à noite do EJA, né? Durante o dia eu dava aula para as crianças e à noite eu dava o EJA. Então era jovens e adultos. Só que os adultos eram idosos mesmo, né? Eram idosos, tipo 60, 70 anos. Aí Ah, então chegava, você cara. ficava direto lá. Dava um intervalo das 5 horas, eu parava as crianças. E foi bem incrível a noite também, porque a gente ligava 2 lampiões em cada extremidade. Aí acendia o lampião e, tipo assim, eu lembro que tinha um senhorzinho chamado o seu João. Ele chegava lá, tipo, muito feliz. Ele falava, ai, professora, minha roupa. É a roupa que eu vou pra missa. Lá a igreja é católica, né? Aí eu vou Uhum, pra missa e tal, minha blusinha social, branca, minha calça cinza, toda arrumada. Ele chegava, tipo assim, pra honrar, uhum. sabe? Aquela coisa. Aí tirava o chapéu de palha. Cara, aquilo arrancava, assim. Eu falei, nossa, como ele entendeu? A simplicidade, ela te prende de uma tal forma que é amor, né? Era o que ele tinha para oferecer, era o melhor que ele tinha para oferecer. Então ele entendia o que era um professor ali na sala de aula. E eu nem era formada em pedagogia, letras, nada. Não era nada disso. Não era pedagoga, não era professora, não era nada. Eu simplesmente terminei o ensino médio e fui para lá. E foi incrível, assim, eu aprendi muito com eles. Aí eu falo assim, Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui sem energia e aprendendo com eles. E durante o dia também, ver com estava que ele virava a aranha caranguejeira na tua mão, assim, gigante. E aí você ia pro banheiro, que Caramba. era um buraco, aí tinha duas cobras te olhando lá. Era nesse nível, entendeu? Era nesse nível a situação lá. Mas eu sou muito grato, foi o lugar que eu mais aprendi, assim. E de lá, eu peguei uns peixes que tinham muito lá, é muito farto. Né? Inclusive, eu fiquei 3 dias perdida numa mata um dia desse lá. Um dia desse não, fiquei 3 dias Caramba. perdida. É, que o rapaz que ele levava as pessoas na cidade, né? Como tinha pouco acesso ao barco, ele acabou que errou o caminho. E aí a gente ficou perdido 3 dias no Rio Amazonas. E aí eu tive que me virar. Me virar mesmo. Tipo assim, tomar banho na canoa, fazer a necessidade fisiológica também na canoa. E a canoa não era coberta, então a gente passou sol, chuva. E aí um barco que encontrou a gente. Depois de 3 dias. Então foram 3 dias assim, passando fome, passando necessidade. E a gente acabou Meu caindo em de Deus. jacaré, né? E assim, em de jacaré, que foi, acho que o X da questão. Foi um marco aí desses 3 anos que eu fiquei lá dando aula. O Quanta Rabeta experiência. é o Nossa. quê? Quanta experiência. Por muito, eu tô dando ênfase nesse lugar para poder fazer uma analogia do que está acontecendo hoje no Sim, Rio, né? sim. Eu vou chegar lá rapidinho, eu vou almoçar, Sim, aproveitar com a ceia do marido certeza. pra Dá gente. tempo. Cara, aí essa canoa a gente coloca um motorzinho que se chama rabeta, né? Então ele tem um cabo com a palheta na ponta, na extremidade. E aí, quando tem muito mato naquela palheta, ele para de girar, então a gente tem que parar o rabeta e cortar com a faca. Quando ele parou, tinha um tronco na frente dele, dessa canoa, né? E ele não conseguia passar. Ele falou, professor, eu preciso que você me ajude. Eu, tá bom. Aí eu fui focar a lanterna, começou a chover, então a lanterna queimou. Aí foi horrível.
Aí nisso a gente parou lá, no meio do nada, ele cortou para tentar ligar o motorzinho sem sair daí. Só que veio aproximando, vários olhozinhos assim, ó, verdes, vários se aproximando da canoa, vários, vários, vários. Aí eu fiquei assustada, eu falei, amado, o que, que são essas coisinhas se aproximando da gente, né? Que são muitos. Ai, Jesus! Cara, era muito jacaré. Era muito jacaré. Tipo assim, mais de 30 jacaré vindo em direção da canoa. Só que tinha um que, sabe esse CDzinho de computador? Daqueles antigos, assim? Tinha um olho muito grande. Eu falei, pô, aquele ali deve ser o Igor. Aham. Deixa eu logo, né, tentar falar com ele e ver qual é. O que eles querem com a gente. Tô brincando, mas assim, na hora eu fiquei muito nervosa, porque eles estavam vindo, estavam vindo, estavam vindo. Eu falei, nossa, Deus, muito jacaré se aproximando, como é que vai ser, né? Aí ele falou assim, fique tranquila, aqui é a área de reserva. Aí eu, o que significa? Eu falei pra ele. Ele falou, Uhum. significa que eles não vão atacar, que tem muito peixe, professora. Fique tranquila. Eu falei assim, amado, e se ele quiser comer uma sobremesinha de leve, né, gente, que eu tô aqui cheia de peixe aqui levando. Aí ele falou, não, não vai acontecer nada não. Nossa, quando ele falou isso, passou, aqui é a canoa, né? Passou um jacaré gigante aqui por baixo, assim. Eu só senti aquele casco. Eu Ai, falei, cara, eu entreguei minha vida para Cristo de novo. Aí eu falei, Deus, eis aqui, pronto. isso à noite? É, né? Caraca. Hã? À noite, né? Foi à noite isso, Era à né? noite, né? Que a gente tinha 3 dias que a gente estava perdido. Nossa. Aí eu falei, Deus, me guarda, né? Se for pra eu ser comida de jacaré, porque existe lá jacaré-tinga, que é o jacaré menor, e o jacaré-açu. O jacaré-açu, ele come pessoa, ele come carne humana. Tanto é quando você vai comer a carne de jacaré, eu dou uma aula de jacaré agora aqui. Quando você vai comer uma aula de quando você vai comer uma carne de jacaré-açu, ela é mais dura. E a de jacaré-tinga, ela é mais maleável. Ela tem um sabor mais leve. Do jacaré-açu, não. Como ele come carne humana, a carne dele é muito dura. Então, tipo assim, era jacaré-açu pelo tamanho dele, era muito grande. Tipo assim, gigante, gigante mesmo. E a gente conseguiu sair daquela situação, né? Ele ligou rápido o motorzinho e a gente foi embora. Mas ali eu vi o quanto Deus ele está acima de todas as coisas, tem o controle sobre todas as coisas. E foi muito legal, ele foi para a cidade, aí de lá peguei uma carona no ônibus de Altamira, que é lá onde é Belo Monte, para Belém. 24 horas de viagem. Quem está assistindo que é de lá, tem uns amigos lá para assistindo aí. Essa distância de Altamira para Belém. Só que eu não tinha dinheiro nenhum, então eu falei pro motorista, moço, você tem como me levar? Eu tenho uns peixes aqui. Já é empreendedor, olha isso. Agora eu tô entendendo o que é empreendedorismo. Era Aham. seca ali, né? Falei, moço, olha, eu preciso ir para Belém estudar, e é o meu sonho. E eu não tenho condição, eu tenho esses peixes aqui. E os peixes que eu tava levando eram muito valiosos. Tipo, bacalhau aqui pro Rio, assim. Era o peixe que eu tava Uhum. levando, que chama pirarucu, que é peixe seco. Então, lá nesse interior onde eu dei aula, era muito barato, tipo assim, R$ 3 o quilo. E na cidade, tipo, Uhum. 120, entendeu? A diferença era gritante. E quando eu Entendi. falei, ele falou primeiro que ele achava que eu tava levando um pedaço de corpo humano, né? Que como é carne seca, tava fedendo pra caramba. Aí, o que você tem nessa caixa, hein, garotinha? Aí eu falei assim, são peixe seco. A gente tem certeza, a gente não vai ser parado pra polícia, a gente vai ficar preso na estrada, eu posso ver o que tem nessa caixa? Aí eu tava com uma colega minha, uma amiga, ela falou assim, é o ex-namorado dela aí, que ela torturou ele. Aí o homem olhou pra cara dela, eu falei, cara, não brinca com isso não, que eu já tô precisando de carona. Aí, enfim, aí ele me levou, só que ele falou, olha, eu posso até te levar, mas você vai sentada aí, porque não tem lugar pra você sentar no banco não, você vai sentar no chão. Aí começou a minha grande jornada de fé. Eu fui no chão, de Altamira até Belém, de carona, fui embora. Aí cheguei em Belém, sem conhecer nada também, um outro mundo, primeira vez numa capital. E, cara, ela foi incrível lá, foi incrível. Eu fui pra feira, 3 da madrugada, vendi esses peixes, tudo. Aí eu peguei e fui atrás de cursinho, fui atrás de algum lugar, né, pra morar. Aí uma amiga lá de Porto de Mós, que é esse lugar onde eu morei, ela disse que ela tinha uma Uhum. casa lá em Belém, que lá não usava, tudo mais. Esse cara bem humilde. Ele falou, minha casa é bem humilde, não tem ninguém lá, a gente pode dormir lá. Aí eu fiquei morando na casa dela. Foi bem legal também. E aí eu lembrei, né, das situações. Não é falando mal da casa dela, não, mas, por exemplo, ela não tinha banheiro. Então era uma torneira na parede. Aí eu pegava uma panela, né, e colocava assim, e pegava o copo e tomava banho. Aí eu lembrava muito desse interior onde eu dei aula, porque a gente tomava banho dentro da canoa. A gente ia lá pro meio do rio, né, que lá é rio. E lá você tinha Uhum. que olhar a parte onde tinha menos jacaré. Aí Nossa. tinha menos jacaré para você poder colocar o balde, né?
se jogar água. Aí eu falei, pelo menos aqui não tem jacaré na casa dela. Tem a torneira aqui, tem o balde, ok. Eu amei ficar Aí nessa você casa. já viu vantagem, né? Eu já vi vontade. Então foram 2 anos na casa dela morando. E depois eu fui para o centro de Belém e tudo mais. Aí consegui uma bolsa no cursinho, né? No Ideal. Sou muito grata pelos dons do Ideal e eles começaram a me motivar muito, né? Aí no Ideal, eu ganhei essa bolsa e só que eu não tinha condição de ficar lá, sabe? Tipo assim, chegava no intervalo, era das 7 da manhã às 22 horas, esse cursinho que eu fazia. Na época eu estudava medicina, né? Então era uma turma de 100 a 150 alunos de medicina, todo mundo queria medicina lá. Ser médico no interior do Pará, lá onde eu morei, é herói. A área jurídica lá não tem muito poder, não, mas assim, o ser médico lá é herói. Então, Uhum. era muito bacana. Então, eu não orei para estudar para medicina, eu simplesmente estudava para medicina, que eu queria ser alguém na minha cidade, eu queria ajudar o meu povo, aquela coisa, sabe? E Uhum. beleza. Comecei a estudar muito no cursinho, só que, tipo assim, todo mundo muito avançado, né? E lá as pessoas elas demoram 5 anos, se for preciso, para passar em medicina. E elas ficam estudando 5 anos se for necessário. E elas passam. Uhum. Tanto é que os Sim. primeiros lugares do Enem, a maioria é do Pará, né, que é norte, e do Nordeste. São os primeiros lugares do Enem, a maioria é norte e nordeste. Porque sabe da dificuldade que tem? Então, tipo assim, ó, nossa solução aqui são os estudos, né? Valoriza Então, mais, né? é o quê? Valorizam mais os Muito. estudos, as Nossa. dificuldades, né? Sim, muito. Só pra você ter uma noção, lá eles fazem trio elétrico, raspa a cabeça, joga trigo, quebra ovo na cabeça, de tanta emoção que é passar no vestibular de medicina lá ou de qualquer outro curso, né? Teu nome sai na rádio, é bem legal. Uhum. E beleza, eu fiz esse cursinho, não consegui muito êxito da primeira vez, né? O Enem. Tipo, tirei 300 e pouco na redação, que valia 1.000, né? E eu Uhum. falava muito, eu já falo errado, né? Mas eu falava muito mais. Tipo assim, sai pra fora, sai pra cima. Eu não só falava assim como eu escrevia, assim, sabe? E aí eu fiz o Enem Uhum. novamente, a segunda vez. Aí tirei 920, pra glória de Deus, na redação, que valia 1.000, tirei Nossa. 920. Aí fui passando em tudo. Passei em medicina na FRJ, aqui no Rio, né? Passei em direito e não consegui passar lá, em medicina lá, para você ter uma noção, vocês terem uma noção. Porque a nota de corte lá é muito alta. É mais alta que aqui no Rio, muito, muito mais alta, muito mais alta. Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Porque eu passei pro Rio, não conheci ninguém no Rio. E eu Uhum. comecei a orar para ver se era de Deus eu vir, tudo mais. E eu falei, cara, eu preciso de uma direção, porque eu vejo na televisão, Rio de Janeiro, pessoas morrem fácil, é o que a mídia Uhum. mostra, né? Pra lá, minha mãe tem maior medo de estar aqui, mas hoje ela já se acostumou. Aí, pronto, no outro dia o MEC, né, mandou um e-mail dizendo que eu tinha que estar aqui no Rio pra fazer inscrição e tudo mais. Aí eu Mas fui. mas era possível fazer à distância ou você veio para o Rio para fazer? Não, não, eu joguei a nota, né? Tipo assim, você pode jogar tua nota para vários lugares. Aí eu joguei minha Ah, nota, não, tá, tá. lembrou, Ah, o né? Enem, tá, tudo bem. Eu joguei minha nota para o FPA, que é Federal do Pará, e eu joguei minha nota para o FRJ. Uhum. Medicina, aí foi minha nota deu para passar. Só que eu não tinha nem noção do que eu queria, sabe? E aí eu joguei minha nota também em Direito. Aí eu passei em primeiro lugar em Direito Uhum. numa faculdade lá da ilha também, que é uma área que é na Ilha do Governador. Aí eu passei, eu Uhum. falei, cara, eu preciso de direção. Aí eles começaram a falar comigo sobre o direito. Minhas irmãs também, depois passaram pro FRJ, as duas, pra glória de Deus. Então, tipo assim, 3 garotinhas lá dentro do interior, lá dentro do mato, passaram por faculdade, né? E depois eu passei pra PUC, Que né? Que é onde eu estudo lindo. hoje. Gente, que lindo. Cara, muito Deus mesmo. Imagina o coração da sua mãe. Hum. Minha mãe ficou muito feliz, ao mesmo tempo assim, meu Deus, eu tenho que liberar essas meninas, né? Como, né? Coração apertado, mas ela foi muito mãe, ela foi muito guerreira de ter liberado a gente. Hoje minhas duas irmãs moram em São Paulo, trabalham na clínica de lá. E é bem legal. Eu vou chegar. Meu Deus, o tempo. Eu tô acabando. Aí, Vai dar tempo. São tô oito h trinta e resumindo, tá? três. Que é muita história. Aí, passei, né, tudinho. Só que eu não tinha Não, dinheiro não. pra vir. Não tinha dinheiro pra vir, eu tinha R$ 150. Aí minha amiga, a Evelyn, pegou, entrou na internet de madrugada e ela falou, cara,
me ligou, 5 da manhã. Ela falou, cara, amanhã é o teu último dia, né? Ou você vai ou você fica aqui, né? Eu falei, é. Aí ela, Deus me incomodou aqui pra eu entrar no site. Tipo assim, Deus acordou ela, cara. Para entrar no site. Minha mãe acabou de entrar de novo. Para entrar no site e comprar passagem pra gente. Aí ela abençoou nossas vidas com 3 passagens. E a passagem pra cá, pro Rio, tipo, é 1.000 e pouco. Quando tem promoção, R$ 500. Quando tem promoção. Fora isso, é muito caro. 1.500, 2.000. Já vi passagem assim de 2.500. É muito caro do Pará pra cá. E quando ela entrou, tava R$ 150 a passagem. Aí ela, cara, eu pensei 2 vezes em comprar essa passagem pra te Nossa, abençoar. milagre, né? Foi de Cento Deus e mesmo. cinquenta. R$ 150. Aí ela comprou a minha e das minhas 2 irmãs. E aí nós viemos. Eu vim na frente, né? Que a minha faculdade começava primeiro. Depois as minhas 2 irmãs, que essas estão morando em São Paulo agora, vieram depois. E foi perrengue, porque o primeiro dia eu fiquei numa praça, lá na Ilha do Governador, não conhecia ninguém. Sabe quando você vai para o lugar sabendo que Deus está te enviando? Só que para eu ter a certeza disso, eu falei para Deus falar comigo na palavra. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu até marquei aqui. Jeremias. Olha aí rapidinho aqui. Jeremias não, perdão. É Gênesis. Diz aqui, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Deus foi bem claro, né? Eu falei, não a palavra. Eu abri já em Gênesis, Deus falou comigo. Sai da tua terra Uhum. e da tua parentela e da casa do teu pai e da sua mãe para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí eu amei, né? Aí eu falei, Deus, é pra eu ir, então eu vou. Eu vim com R$ 150, mas assim, com a certeza que ia dar certo, e ao mesmo tempo aquele temor, né? Tipo assim, meu Deus, o que me espera, né? Sim. E ficar num banco de uma praça, né, na Ilha do Governador, sem conhecer ninguém, só vi aquele índio que foi queimado lá em Brasília, no banco de uma praça. Eu falei, Deus, me guarda, que se for pra ser queimado no banco de uma praça, só tira essa dor, que deve ser muito ruim morrer queimado. Eu tava brincando já com Deus. Eu falei, Deus, já tô aqui, não conheço ninguém. Aí, enfim, aí depois eu fui pra faculdade, aí o pessoal soube da minha história, consegui uma casa. Nesse dia que eu dormi na praça, só para um parênteses, uma moça chamada Jane levou para casa dela em Caxias, que ela soube da minha história, através do amigo, do amigo, do amigo lá de Belém, e me levou para casa dela. Eu não dormi na praça nesse dia, não. Aí depois fui conquistando, né, tudo. Consegui um emprego no Não, Galeão. você não chegou a dormir na praça, Não, então. Ou naquela música dormiu uma do. noite. Aquela música do Bruno Marrone não se concluiu na minha vida, né? Dormir na praça, Ah, também que tá. é sertanejo Ufa. desse jeito. Por que na Ilha do Por que na praça da Ilha do Governador? Eu desci no Galeão. Você. E a faculdade que eu Ah, ia no passar era Galeão. lá, é. Aí lá eu, depois que eu trabalhei no Galeão, aí foi muito incrível, eu conheci muitos amigos, né? A Roberta, por exemplo, tá aí, ó, entrou. Ela é testemunha disso, lá foi também uma bênção. Eu não sabia também falar direito e eu era vendedora de livros, né? Eu tinha que estudar os livros, eu estudava, eu gostava de ler. E comecei a me destacar também no Galeão. E eu lembro que os primeiros horários que eu entrava era 3 da madrugada. Aí saía 11, depois ia pro estágio no TJ. Aí do estágio voltava para a Ilha do Governador, que era onde a faculdade eu estudava. Uhum. E saía 11 da noite da faculdade, ia para casa, tomava um banho. Aí ia estudar, tipo, meia-noite às 2, e de 2 às 2h30 eu dormia, 30 minutinhos. Caramba. Tudo isso eu sabendo onde eu queria chegar, eu sabendo que era necessário, né, eu passar por isso, assim, desse moldar de Deus, né? Porque, só para deixar claro que eu até escrevi um negócio aqui, que às vezes a gente quer tanto que Deus lhe dê algo pra gente, né? Mas ele nunca vai dar aquilo que você não está preparado para receber. Né? Você fala assim, ai Deus, eu quero ser delegada, né, da PF, mas você está se preparando para isso, sabe? Mas você quer, eu quero ter um carro, mas você já se preparou pelo menos para ter a sua habitação? Então, às vezes a gente quer tanto que Deus dê algo, mas você não está nem preparado para receber aquilo, né? E assim, eu Uhum. fui aprendendo com conhecendo as pessoas, Deus foi enviando também as pessoas certas para me ajudarem. Aí depois passei para a PUC, passei pela Estácio, passei pela FACIG, passei pela PUC. E a PUC já foi outra história. Já uma família me abraçou, é uma faculdade muito incrível.
Primeiro que quando eu entrei lá, eu pensei que Deus tinha errado feio, né? A Ferran, a Mari também tá aí. A Mari é minha amiga da PUC. É a melhor amiga de lá. Cara, a PUC pra mim é uma mãe. Falar da PUC me emociona. E nisso tudo, minha mãe também me ajudando muito, sabe? Tipo assim, não deixando faltar nada para ir para as irmãs. Se, dando o melhor dela lá, né? Porque lá ela trabalha com vendas também. Como eu falei lá no início, ela me ensinou a, tipo, a vender picolé, né? Sacolé, que a gente chama aqui, chupinho. Uhum, Desde pequenininha. Então, tipo, cara, era necessário passar por aquilo lá atrás. Ela me ensinou para hoje eu ser o troféu da Madinha que todo mundo admira, nessa forma de vender. uhum, A minha mãe, ela trabalha em praças também, em barraca, vendendo as coisas. Então, ela sempre ensinou a gente a falar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a valorizar. Se você for na loja da minha mãe, ela vai chamar de florzinha, de filhinha, sabe? Se você falar, dona Vera, eu não tenho dinheiro, posso levar fiado? Se ela confiar, né, no que você está falando ali, ela vai deixar você levar tranquilamente. E ela é assim. Então, ela sempre ensinou a gente a ter esse coração com as pessoas, ajudar as pessoas. E minha mãe é incrível. Minha mãe eu falo pra ela que ela é dona da cidade, né? Todo mundo conhece a sua ela mãe lá. tá aqui? Tá aqui com a Minha mãe tá gente? aí, tá assistindo. Ah, Tá então, assistindo ó, pra ela. sentada. Minha família inteira tá assistindo. E isso é muito bom. E como eu sempre falo, cara, tudo tem um propósito, porque Deus lhe permitiu lá atrás para aprender sobre o que é venda, o que é ser humano, né? E não um objeto, uma troca ali. Tipo assim, nossa, a Luísa também tá aí, muito maravilhosa. A da PUC também. Cara, essa troca, todo mundo pergunta como é que você faz para ter as pessoas, né, comprando contigo e esse amor que você tem. Primeiro que a gente não olha para as pessoas como cliente, já comecei o ponto. É um ser humano que O está aí do seu bilhetinho que lado. você faz à mão já dá uma ideia assim, de carinho, além do carinho que a gente sabe que é a produção, né, a embalagem, todos esses detalhes. Mas aqueles bilhetinhos são incríveis também. Cara, muito legal isso. E é muito bacana quando você entende essa questão da humanização, porque você não vai ficar. Quem tá assistindo sabe que eu até esqueço de cobrar às vezes as pessoas. As pessoas falam assim, Amadinha, pelo amor de Deus, manda aí o valor, não sei o quê, porque a minha preocupação maior é chegar até a pessoa e ela se sentir amada com aquilo ali. Claro, óbvio que eu preciso do dinheiro também, óbvio, é hipocrisia falar que eu não preciso, claro que eu preciso. Mas não é minha prioridade, sabe? Não é minha prioridade. Então, tipo assim, a pessoa às vezes fala pra mim, cara, eu não tenho dinheiro agora. Não, dá depois, relaxa. Come teu trufinho aí, fica melhor, lê tua cartinha. E assim, isso que é o bacana, sabe, de ser truferaladinha hoje, essas questões. Aí é isso, quando eu entrei só pra finalizar um pouco da PUC, quando eu entrei na PUC, fui levar a documentação, lá na PUC, no prédio de engenharia, que é onde fica a reitoria, tem uns tapetezinhos, tem umas setas, né, escrito siga em frente, dobra à direita, reitoria não sei o quê, direcionando. Antes de eu chegar na PUC, meu amigo me levou lá, né, o Yuri, ele me levou lá de carona. E minha sandália arrebentou, cara, na frente da PUC, eu tava de Havaiana, nunca vou esquecer desse detalhe. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar agora? A minha sandália arrebentou. Eu na porta assim, da faculdade, quando eu comecei a ver as pessoas entrando, claro, com todo o respeito de quem é da PUC aí, tá? Agora eu vou falar um detalhe. Quando eu entrei, eu vi aquele cenário. Eu falei, não, aqui não é o meu lugar. Bicicletinha elétrica. Eu sei que caía, desculpa, tá expondo a vida de vocês agora aqui. Bicicletinha elétrica, todo mundo super bem vestido, alto nível ali, modelos, né? Eu falo que os alunos da PUC são modelos, todos lindos. Eu falei, cara, eu me olhei assim, calçadinhos com. Ai, meu Deus, não preciso falar isso. Calçadinhos com a minha perna aqui, a minha coxa aqui, ela é colada, né? Então, tipo assim, a maioria das minhas calças, elas logo rasgam aqui. Então, tipo, você tava remendado e tal. Eu não tô falando isso pra não fazer de vítima, não, mas é porque é um detalhe muito importante. Aí eu falei, pô, legal, deu uma calça rasgada. A minha amiga tá rindo aí. Ele foi de pijama nada, Mari, te conheço. A Mari é a mais modelo de lá, ela é a Luísa. Então, aí falando que vão de pijama, vão nada. Enfim, cara, eu aí com a sandália arrebentada, com a calça rasgada, jeans, aquele jeans já bem desbotado, com a blusinha. Aí eu falei assim, cara, aqui no meu lugar, Deus errou feio. Aí eu tem uma loja de jornal, assim, bem na frente. Aí eu fui lá com o senhor, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso entregar esse meu documento hoje, meu cenário acabou de me arrebentar. Meu amigo tinha ido embora, só me deixou lá e fui embora.
Aí ele falou assim, cara, que não posso te ajudar? Eu tenho um clipes aqui, serve? Eu serve. Aí eu lembrei do interior, quando as crianças me ensinaram lá, sabia colocar prego na sandália. Eu falei, lembrei, vai ser isso mesmo. Aí coloquei um clipes lá, enfiei, tudo enrolei, fui lá pra reitoria. Cara, é muito engraçado isso. Quando eu cheguei na reitoria, eu fui não sabia onde era a reitoria, né? Quando eu fui andando, eu peguei uma topada, cara, que eu quase caí longe, uma topada. O Nossa. clipes, o clipezinho engatou no tapete, linda. Engatou no tapete, naquele tapete de plástico. Fofo, quase voei com papel e tudo. Aí eu olhei assim o tapete, tava escrito assim. Eu falando com Deus, Deus, brigando com Deus, falando com Deus não, tava brigando né, com Deus. Uhum. Eu falei, Deus, Aham. caraca, Deus, olha só o lugar que você me trouxe, você falou que era aqui o meu lugar. Olha isso, as pessoas, meu Deus, olha o carro que essas pessoas estão chegando, nave. Você não é nem carro, isso é uma nave. Meu Deus, olha essas pessoas muito lindas, meu Deus. Aí eu falei, não, Deus, não é aqui no lugar. E eu brigando, falei, Deus, poxa, Deus, caraca, você falou que era aqui, não é nada. Você errou feio, até Deus, mas você errou feio dessa vez, hein, Deus? Aí nisso, peguei essa topada. Sabe o que estava escrito no tapete, cara? Tava assim, siga em frente, você está no lugar certo. Caramba! Cara, eu comecei a Gente, chorar. Eu falei, meu Deus do céu. imagino, que lindo. Meu Deus do céu. Aí eu fui embora com o tapete carregado. Quase arranquei um pedaço do tapete com clipes, né? Fui embora, levei o documento. Aí eu entreguei lá tudo. Eles ficaram assustados quando eles souberam de onde eu era. Aí entreguei lá meu documento e pronto. Aí na primeira semana já fiquei sem passagem, né? Porque ela demora uns 10 dias para te dar o bilhete universitário, o bilhete de Aí você parou de admissão. brigar com Deus, né? Ele já te Eu respondeu parei a curto e hora. grosso. Cara, tô todo mundo arrepiado. É isso aí, gente. Essas coisas a televisão não mostra. Tô falando aqui ao vivo. Cara, e nisso minha mãe preocupada, né? Tipo, caramba, como é que estão as coisas pra lá? E minha mãe se esforçando lá, vendendo de interior a interior, em chuva, vendendo em barraca pra mandar o dinheiro do aluguel, pra mandar o dinheiro disso, daquilo outro. E, cara, eu acho que vou ter que falar um negócio aqui bem delicado. Esses dias minha irmã veio, né? A minha outra irmã, que se formou pro FJ também, ela veio pra formatura dela. E eu levando ela, né, para o fundão, hoje já de carro, né, pra glória de Deus, né? Que antes a gente pegava carona Amém. e tudo mais. Cara, eu passei pelo fundão, era emocionado, gente. Eu passei pelo fundão, né? Aí eu entrei no fundão para deixar ela lá no prédio de medicina, né? Que ela se formou pela área da saúde, ela é terapeuta ocupacional. Quando eu entrei no fundão, eu passei pelo bandejão, né? O bandejão, que era onde as pessoas almoçavam, onde eu almoçava. E eu lembrei muito das minhas irmãs, porque às vezes a gente não tinha o que almoçar lá em casa, né? Então elas falavam assim, era R$ 2 o bandejão lá do fundão. Uhum. Aí elas falavam assim, vai almoçar hoje lá com a gente. Hoje vai estar aquela senhorinha lá na portaria. Ela conhece a gente, ela vai deixar você entrar. Porque só pode almoçar no bandejão, que é aluno da FRJ, né? E eu não tinha, ainda não estudava na PUC, não. Eu estudava na faculdade da ilha. Às vezes eu não tinha. Aí ela falou, vamos lá, que aí com R$ 2 tu consegue almoçar. A gente pega emprestado de alguém. Então, tipo assim, elas tinham vários amigos, Uhum. né? Do grupo de oração delas, né? Carlão, a Mari, várias pessoas. Aí juntava e comprava meu almoço. Aí eu ficava na fila lá. Aí era sempre uma senhorinha. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome dela. A senhorinha e o senhorzinho que deixavam eu entrar. E quando eu fui levar minha irmã lá semana passada, eu chorei muito, sabe? Tipo assim, hoje eu tava indo de Imagino. carro, né? Com dinheirinho pra comer, minha irmã pra comer também, tudo certo. E eu fiquei muito emocionada com esse detalhe assim, do cuidado de Deus, sabe? Eu chorei muito quando eu tava entrando na FRJ pra levar ela, sabe? Pra buscar o diploma dela. Passa um filme, né, na nossa cabeça. Eu chorei muito, sabe? Gratidão a Caraca. Deus. Tipo, eu pegava o 323 lá na Ilha do Governador, às vezes de carona e tudo mais, com bilhete universitário, e eu descia lá no fundão pra almoçar e depois eu voltava pra casa. Ainda não tava trabalhando no Galeão. Logo no início, assim, de tudo. A gente não tinha cama, a gente não tinha nada. A gente dormia no chão mesmo, com lençol. E eu não tenho nem vergonha de falar isso, sabe? Nem é pra fazer de vítima também, mas assim, era a realidade. E a gente dormia no chão, comia o que tinha. O Natal me lembra muito isso, sabe? Apesar da minha mãe se esforçar muito pra não deixar faltar nada, mas assim, a gente até evitava de falar pra ela as coisas. A nossa igreja lá da ilha também ajudou muito. Começaram a dar roupa pra gente, cama, as coisas. E eu lembro que teve um Natal que a gente estava subindo, a gente morava atrás do cemitério, era lá no alto. A gente estava subindo e a gente falou, cara, como é que vai ser nosso Natal hoje? Aí tinha tipo um peixe congelado lá, um peixinho assim.
A gente fez aquele peixe e dividiu para nós três. Foi a ceia mais incrível, sabe, que eu tive na vida. Foi aquela. E olha que eu já fui para banquetes de ceia de Natal, né? Aqui no Rio, fora do Rio. Mas aquele foi um banquete muito lindo. Jesus estava presente nele, assim, de uma forma imensa, assim. Tipo assim, vocês aparentemente estão com esse peixinho aí, mas não é esse peixe. Vai muito além de alimentos, de panetone, de rabanada. Vai muito além. Eu próprio, Jesus, estou aqui com vocês três. E Olha sabe, que coisa linda. eu chorava muito com minhas irmãs. E a gente comeu o peixinho feliz. Foi dormir. Pra gente, o Natal é isso, todos os dias, sabe? O Natal. Nascer Jesus em nós. Nascimento de Cristo em nós tem que ser todos os dias, né? Não é nada. E aí, depois disso, assim. Aí, voltando lá pra PUC, né? Que eu me emocionei com essa questão, né, de eu ter ido lá no fundão. Aí, na primeira semana na PUC, pegaram minha história, compartilharam na página da PUC. Nossa, eu tinha um maior preconceito com a PUC, porque todo mundo falava super mal da PUC. Só que só quem vive na PUC e se permite viver a PUC é que, de fato, vai conhecer a essência da PUC. Então, tipo, desde da base, que são os alunos, aos professores e a reitoria, todo mundo me amou e me ama. De uma forma absurda, assim. Foi muito incrível. Aí postaram, todo mundo falando comigo, Toledo, todo mundo mandando, no direct, poxa, por favor, manda tua conta. Olha, eu tenho um monte de livros aqui, um monte de gente. Olha, desculpa, eu tenho um monte de roupa. Olha, eu tenho dinheiro, se você quiser, eu posso te enviar. Eu tenho tudo, assim, sabe? As pessoas te ajudando, assim, de todos os lados. Então, eu me senti muito Como Deus amada lá. envia suprimento de todos os lados, né? Foi muito incrível, foi muito incrível. Aí surgiram as trufas, né? Que foi através do projeto com uma amiga minha, que é a Fabi. Ela tinha um projeto lá na ilha também com crianças no hospital, né? Com câncer. E ela sempre foi muito dedicada a essa questão de pessoas, né? E ela falou, vamos vender trufa na praça? Eu falei, vamos, né? Vamos vender. Aí eu fui vender trufa com ela numa praça lá na ilha. Aí ela falou, tu vai ter que colocar um nariz de palhaço. Eu falei, cara, não precisa não, né? Nariz de palhaço, pelo amor de Deus. Aí ela não precisa assim, que é identidade e tal. Aí eu falei, tá, vamos, vou colocar o nariz. Aí eu coloquei o nariz, eu falei, olha, mas eu sei vender, minha mãe me ensinou a vender, assim, desde pequenininha, a mãe me ensinou a vender, não precisa de nariz de palhaço, não. Ela, não, mas é entidade, é o projeto, não sei o que, eu, tá bom. Aí vender com ela, eu vendi rapidinho, em 30 minutos, vendi todas as trufas pra ela. Aí ela Aham. falou, caraca, tu leva jeito, né? Por que tu não pega essas trufas pra revender? Tava desempregado na época, não trabalhava no Galeão ainda. Aí eu falei, Uhum. cara, tem que orar, ver o que Deus tem, né? Porque às vezes a gente quer tanto algo e Deus quer outra coisa, aí você fica teimando naquilo ali. Aí eu fui, e Deus foi confirmando. Aí eu peguei, revendi a trufa lá na PUC, era beijinho, maracujá e brigadeiro. Aí o próprio pessoal da PUC criando trufa na Amadinha. Eles que criaram o nome, tipo assim, Amadinha, coloca a trufa na Amadinha, teu nome, na trufa e tal. Aí começava a falar assim, cara, faz trufa de Oreo, faz trufa de Kinder, de Nutella. Eu falei, cara, essas pessoas são estranhas mesmo, estão falando inglês comigo. Eu não sabia nem que era Nutella, não sabia que era Oreo. Aí eu fui pro E você mercado. desenvolveu muito, né? Tanto assim no sabor quanto na criatividade, Sim, né? Foi desenvolvendo muito assim de uma maneira linda. é maneiro. Aí eu sonho às vezes com sabores, é muito bacana. Aí fui fazendo sabores que as pessoas nas ruas iam falando. Aí vendia trufa no ônibus, vendia trufa no BRT, vendia trufa no TJ. Onde me mandava, assim, eu ia até hoje. Chuva, sol. Aí foi surgindo o Trufa da Matinha, né? Que hoje é essa empresa. E eu sou muito grata a Deus, assim, sabe? Por tudo que tem acontecido, inclusive os problemas, né? Porque a Diora é a melhor, a Maritana. Maravilhosa. Os problemas é uma escola, né? Os problemas, eles são uma escola. A gente quer fugir, às vezes, do problema, né? Como eu passei por essa situação esses dias delicada. E depois eu falei, cara, Deus quer me ensinar algo, eu tenho que agradecer por estar passando por essa situação. Você só precisa ter calma, respirar. A Mari pegou, me abraçou muito esses dias aí, porque não chegava chorando fazendo a entrega dela, chegava e desabava. Então, cara, é muito com o Ketone. Aí a galera tá falando com o Ketone aí. Obrigada, Luísa. Cara, e essa questão que você perguntou sobre como ser, né, hoje isso tudo, eu amo muito pessoas. Eu acho assim que as pessoas elas são fundamentais para todas as áreas da tua vida. Até as pessoas um pouquinho ruins, que eu não acredito que seja 100% ruim o ser humano. Ela tem sempre uma essência de Deus dentro dela. Todas as pessoas são importantes para nossas vidas. Né? Eu falo que a humanidade é um corpo gigante, que um é o braço, o outro é a perna, o outro é o ouvido. Todo mundo tem que se ajudar. Então, essa fase que eu passei agora foi muito delicada. Eu tive que rasgar meu coração para minha família, rasgar meu coração aqui pro pessoal, os amigos também.
foi muito bom, sabe? Foi muito bom colocar pra fora. Aquilo que você esconde debaixo do tapete, ele tem legalidade sobre a tua vida, né? Ele te acusa, ele te oprime, ele te deixa mal. Só que aí você tem que lembrar quem que você é lá atrás, de onde você veio, o que você já passou, onde você quer chegar. E os amigos foram fundamental junto com a minha família para esse momento, sabe? Ter feito a Amadinha, vocês. Foi fundamental, cara, para eu me erguer de novo. Falei, cara, não sou isso não. Eu sou mais que vencedora, eu sou mulher virtuosa. Não aceito. E eu saí da situação, assim, sabe? Mas eu tive que conversar com a minha família, seriamente, assim, sabe? Foi muito incrível. Minha família me ama muito, me apoiou em tudo. E é isso, Amém. assim. Tem um monte de coisa pra falar. Pode me perguntar aí, eu acho que eu falei quase tudo. Então, como que você chegou à PUC? Você falou que passou por várias faculdades, né? É, E no caso você passou pelo curso de Direito em todas elas? Ou você foi mudando também de curso? não, todas elas foram direito. Aí eu passei para essa da ilha, né? Passei, depois passei para Estácio, depois fui perguntando, né? Fiz estágio no TJ, fiz estágio no escritório de advocacia, na área trabalhista. Então eu falava, gente, qual é a melhor faculdade aqui do Rio? Aí só UERJ, FRJ, PUC. Aí eu falei, cara, essa PUC, todo mundo faz essa PUC. Eu falei, cara, eu vou passar para PUC. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar para PUC, fui lá, fiz o Enem de Uhum, novo e passei para PUC. Aí uhum. a PUC não aceitou nada do que eu tinha feito na Estácio e na outra faculdade, a Facilha. Então eu já tinha feito 3 anos com as duas, 3 a 4 anos. Então quando você para a PUC, eu perdi aquele tempo todo. Né? Entre Nossa. aspas, eu perdi entre aspas, porque eu ganhei muita coisa, né? Indo para a PUC, muito, muito. Uhum. Você se forma quando? Aí daqui a 1 ano e meio, 2 anos eu tô me formando. Uhum. Para poder O fazer o seu sonho concurso, é né? ser delegada, né? E É, então, seu plano já se formou, já começa a investir, na realização desse outro sonho. amém, amém. É isso. É um propósito, né? Na verdade. Eu Uhum, tava vendendo trufa esses dias na feirinha lá perto. Cara, foi muito incrível. Ver aquela viatura passar assim ao meu lado. Eu ali vendendo, foi muito incrível a cenário que Deus me mostrou. Tipo assim, hoje você tá aqui vendendo trufa, né? Que pra mim é um emprego, um trabalho lindo demais que eu faço, eu tenho um orgulho. Mas o teu futuro é ali dentro. Aí Deus mostrou assim, a Polícia Federal bem atrás de mim. E eu nem lembrava que era ali na Praça Mauá. Aí eu, cara, comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, amém, Deus, eu vou viver cada momento. Eu não crio expectativa em nada, eu não crio ansiedade no futuro. Eu vivo hoje, sabe? Então, tipo assim, eu curti ali aquela feirinha chovendo, sem vender nada, tipo, sendo grata ali. Eu falei, muito obrigada. Fiquei triste, claro, né? Tipo assim, pô, não vendi quase nada e tal, mas assim, amém, Deus, muito obrigada por estar viva, Deus estar aqui nessa oportunidade. Então eu não crio uhum, expectativa assim, quando eu ser. Não, cara, eu sou hoje Amadinha, da Trufa, estudante de Direito, filha da Dona Vera, então eu, atleta, eu gosto de jogar bola, então tipo, eu vou ver tudo hoje, o meu hoje, né? Amo a vida que eu levo, muito mesmo, de amar as pessoas nas ruas. Eu não sou muito de ficar em 4 paredes, né, na igreja, eu sou muito de ruas, eu sou muito de, cara, ação, uhum, prática, eu vivo na uhum, prática, assim, então a vida que eu amo é essa, assim, de eu tirar a roupa do corpo se for uhum. necessário, né? Como vocês viram aí a questão do garotinho que foi Aham. dentro da minha casa, que estava usando drogas dentro da minha casa. É isso, assim. Então, Pode perguntar. assim, eu tô tensa por conta da hora. Que Já horas são são? 8h57. O Ah, papo tá poxa. tão gostoso, é tão bom de te ouvir, assim, a sua história é maravilhosa, a gente consegue perceber Deus em cada detalhe da sua vida, no brilho dos seus olhos, a sua maneira de falar, assim, de verdade. E a sua história é de muita superação, assim, já tinha tempo que eu queria conversar com você, assim, um vídeo, alguma coisa, a gente até tentou de uma outra forma, né? Não foi da vontade de Deus daquela maneira, e eu queria de algum jeito que a gente tivesse essa oportunidade de conversar e de compartilhar com outras pessoas. E entendo que o momento de Deus escolhido foi hoje mesmo, né? Essa live eu creio que foi escolhida por Deus. E não apenas as pessoas que estiveram com a gente, que estão com a gente até agora, eu tenho certeza que esse vídeo também vai alcançar muitas pessoas que verão a gravação. Amém. Então, tenho certeza, eu quero te pedir para fazer um fechamento do seguinte, apesar da sua história já ser um tapa na nossa cara, assim, quando a gente ficar reclamando, ai, tá difícil e tudo mais, mas eu gostaria que você desse
breve palavra de motivação assim, para os jovens, que hoje querem tudo muito fácil, se encontra alguma dificuldade já desiste, não, isso não dá para mim. O que você aconselharia a esses jovens? Ó, primeiro você tem que pedir direção a Deus, né? O que Deus tem para você, né? Porque eu tive essa experiência de ir pelo sistema, né? Digamos assim, pelo sistema como eu falei, do interior do Pará, onde as pessoas têm o médico como herói. E de fato ele é um herói, porque lá o sistema de saúde lá é bem precário mesmo, a gente faz milagres dentro dos hospitais. Então eu tive essa imagem do médico. Só que eu tinha amigas, tenho amigas que chegaram no 5º ano de medicina e tiveram que abandonar a medicina numa federal. Por quê? Porque foi nessa empolgação de, todo mundo tá fazendo medicina, então eu vou fazer medicina. E não era o que Deus tinha para aquela pessoa, então automaticamente ela ficou frustrada. Né? Também tenho amigas que estavam querendo fazer outro curso, né? Como, sei lá, direito. E hoje a minha amiga é médica. Ela tá aí assistindo. E, cara, é orar, sabe? Pedir direção a Deus, o primeiro ponto. Segundo é o que eu falei ainda agora, você tem que se preparar, porque você tem que estar pedindo as coisas para Deus, né? Deus quer passar engenharia, quer passar em letras, pedagogia, sei lá, qualquer curso. Quero passar, só que você não está estudando, né? Você passa aí 500 mil horas no Instagram, mais 1000 horas no WhatsApp, e você não tem aquela disciplina de estudar ali, colocar o edital, baixar o edital, sair riscando tudo, né? E, cara, viver para Deus, assim, são renúncias, né? Você tem que honrar sua família. Esses são meus conselhos. Assim, primeiro ponto, você tem que saber o que Deus tem para você. Segundo, se posicionar, estudar. E não deixar, né, de honrar tua família, teus amigos. Porque, querendo ou não, isso é a base também, né? E, cara, esses foram os 4 pontos que eu vivi e vivo até hoje. Até hoje, de Deus, o que o Senhor tem para o Trufão da Madinha? Sabe, eu não quero que o Trufão da Madinha seja uma empresa capitalista só. Não quero troca de dinheiro, eu quero que você entenda que quem está comprando são pessoas e que você vai trabalhar desse bombom e vai levar amor, vai levar abraço. Então, não foca no dinheiro, porque eu sou dono do ouro e da prata. Então, Amém. tá, Deus, obrigada. E Deus vai suprindo. E Deus vai suprindo, Deus vai suprindo, Deus vai suprindo. E depois disso eu me posiciono, né? Eu estudo pra caramba. Vocês vão ver aqui, minha mesa tá cheia de livros. De madrugada, não tem tempo. É viver pela fé e fazer a sua parte, né? Porque tem muitas pessoas que eu percebo isso também. Senhor, tá orando, né? Senhor, me ajuda a passar na universidade X no curso tal. Beleza, tá tendo foco na oração. Mas não estuda nada, não estuda nada. E aí não passa na hora da vontade de Deus. Né? Mas Deus está falando também, faz a sua parte, né? Eu vou honrar o seu esforço. Né? Então eu percebo essas duas coisas. Tem aquele que até ora, mas não faz a parte que lhe cabe. Acha que Deus tem que fazer só o milagre. Né? Minha mãe... E também tem aquele que, tá difícil, vou desistir, não é para mim. Olha quanta coisa você passou e superou, e passou, e superou, e foi vencendo e vai vencer muito mais. E tô passando e tô vencendo, porque não tá fácil, mas assim, não é impossível, né? E se for impossível, que bom, que Deus ele ama o impossível, né? Ele trabalha com isso. E ainda assim, a Mari até colocou aí, jogadora de vôlei, ainda assim, estudo, eu tiro meu tempinho de vez em quando aí pra jogar uma bola, é importante. Então, as pessoas que estudam muito, tem essa carga, né, de estudo, como concurso, né, o Enem, por exemplo, cara, tem que tirar essa parte do esporte também, de correr, nem que seja no quintal da tua casa, na rua da tua casa, você tem que correr um pouquinho, fazer um exercício, porque é importante para a memorização também. Você ter ali, beber bastante água, estudar e também correr, dar uma caminhada. Eu gosto muito. Quando eu tô assim, eu prefiro um esporte. E minha família, que legal. Cara, é tudo. Aí eu tô muito feliz pela nossa conversa. Tô triste por conta do horário. Porque a gente não pode fazer a live muito, muito longa, mas, poxa, conta comigo com o que você precisar. E eu tô na torcida, tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus sonhos, aqueles que você ainda não conseguiu alcançar, mas eles serão alcançados no tempo certo, né? E eu vejo que você pede a direção de Deus em tudo que você faz, isso é primordial, mas eu também vejo que você se esforça bastante, né? Não tem desculpa para não estudar, você dá o seu jeito de madrugada, porque você precisa trabalhar,
e você corre atrás, você luta, e Deus está sempre te honrando e tenha certeza que Ele não vai deixar faltar nada. Amém. Porque mesmo que os seus olhos naturais não vejam, Ele vai enviar alguém para te prover no que for necessário, principalmente porque o seu foco de amor, de abençoar as pessoas, está em primeiro lugar o tempo todo, né? Então, não tem como Deus não honrar alguém que está mais preocupado com a necessidade do outro com que a sua própria necessidade, né? Então, Amém, eu vejo amado. muito isso em você. Obrigada, viu? Gente, quer abrir para alguma pergunta? Um minuto? Alguém quer fazer alguma Sei lá, pergunta para a vai que Sâmia? alguém tenha curiosidade, né? De prova, não sei. Gente, se quiser fazer alguma pergunta para mim ou para Ju. A Ju é psicóloga, né, Ju? Isso. Eu trabalho na área de orientação na escolha profissional. Ai, que linda! É difícil, hein? Os jovens têm dificuldade de escolher um curso, né, para ingressar. Uma área profissional, eu tenho esse trabalho de orientação. Arrasou.